Então a Vívia da Geografia vai falar um pouco da igreja e da praça aqui na frente, da 15 de novembro, e depois a gente vai falar sobre esse prédio, tá bom? Então, começando, né? Eu me chamo Vivian, eu faço Geografia na UFPA, estou terminando meu curso, e eu estou no roteiro tem quase 4 anos. Essa rua que nós viemos, vocês sabem qual é o nome dela? Todo mundo sabe o nome dela? Não. 15 de novembro. Para a gente poder entender, né, como ocorreu essa formação do Ver-o-Peso, a gente tem que entender como ocorreu a formação do bairro da Campina. E a Magali já introduziu lá na frente, no São Lá da Beira, sobre o aterramento do Piri, sobre os 2 núcleos da cidade. E como que vai formar esse bairro que nós estamos, que é o bairro da Campina? Em 1627, vai se fundar a igreja e o convento de Santo Antônio, lá no final da rua Santo Antônio, passando ali a Presidente Vargas. Então imagina o que era uma construção no meio da floresta naquela época. Era completamente longe do núcleo da cidade. O núcleo da cidade era a Cidade Velha, então só existia lá, né? Só existia o núcleo principal, era lá. Então aqui não era habitado. Então quando há o surgimento da igreja de Santo Antônio, já tem introduzida essa ideia de expansão da cidade de Belém. E aí vai se expandir para o bairro da Campina. É interessante a gente dizer que a cidade, que o bairro da Campina, ele não era desocupado, nem o resto da cidade ele era desocupado. Quando os portugueses chegam aqui, já haviam moradores na Amazônia. Então essa ideia da Amazônia vazia, desocupada, é completamente mito. Quando eles chegam aqui, há indígenas, há comunidades tradicionais, e que já vão conhecer a região muito melhor do que eles. E aí a introdução da igreja é a expansão para o bairro da Campina. Abre-se a rua Santo Antônio, vai se abrindo as outras ruas, João Alfredo, e abre-se a rua 15 de novembro, que era conhecida como Rua da Praia. Por que esse nome? Não havia esse corredor do Ver-o-Peso, não havia Boulevard, não havia esse calçamento que a gente passou. Então a Bahia literalmente vinha até aqui do lado das Mercês. Então por isso que era o nome Rua da Praia, porque era a extensão, né, da areia da Bahia. E com o aterramento do Piri, o aterramento da Rua da Praia, surgiu a Rua 15 de Novembro em homenagem à Proclamação da República, né, 15 de novembro de 89. E vai surgir na 15 de novembro uma série de atividades comerciais, tanto que ela vai ser conhecida como Wall Street Paraense. Quem já ouviu se referir a 15 de novembro com esse nome? Wall Street Paraense. Por quê? Era o centro financeiro de Belém, essa rua. Então funcionava a maioria dos bancos, os guardas-livros. Quem sabe o que é guarda-livro? Guarda-livros são os contadores que nós temos hoje. Então, os escritórios, todos eles funcionavam na 15 de novembro. Então, ele era um centro comercial importantíssimo na cidade. Ele ainda continua com essa característica de centro comercial aqui na cidade de Belém. É claro, com um fluxo menor, né, no comércio, como se tinha antes, mas ele continua com essa função. E é interessante ver que, naquela época, a gente está falando de 1800, 1900, né, 1800, qual era a tipologia das construções, dos sobrados, né? Quais eram as funções? Era embaixo se construía o comércio, a área comercial, e em cima a família morava. Então era muito comum ter esses sobrados com dupla função. Embaixo funcionava a atividade comercial e em cima o próprio dono daquele comércio morava. Essa característica ela não se perdeu completamente. A gente ainda vê em alguns pontos comerciais essa dupla função de moradia e comércio. E a 15 de novembro ela vai ser esse marco na cidade, vai ser a nossa Wall Street Paraense, né, o nosso centro financeiro. E aí, ali onde nós temos a Praça do Relógio, foi-se pensado construir a Bolsa de Valores daqui do Brasil. Seria a Bolsa de Valores, seria lá. E aí acabou que por uma série de intervenções não ocorreu lá, foi transferida para o sul, né? E se construiu lá no lugar, deixou um relógio. Vocês já observaram aquele relógio? Por isso que o nome é Praça do Relógio, que é referente a uma réplica de um relógio que tem lá na Inglaterra. Então, assim, é um marco também na nossa cidade. Bom, eu vou falar para vocês agora um pouco daqui da Igreja das Mercês e do convento, para a gente entender como que ocorreu essa configuração, né, espacial aqui da cidade. Primeiro que quando há o surgimento das igrejas, há uma política chamada de cruz e espada. Quando os portugueses eles chegam aqui, para eles dominar o território, eles vão ter que usar de 2 estratégias. Construir as fortalezas, né, para proteger contra os invasores, contra os holandeses, franceses, espanhóis, e a gente vai ter a fortaleza de São Pedro Nolasco, de Forte do Castelo, e vai se aliar a igreja, para a igreja domesticar quem estava dentro. Quem era dentro?
Quem eram os selvagens que estavam aqui dentro? Eram os indígenas. Então, para o Estado ter o controle do território, ele teve que fazer essa parceria com a igreja, para a igreja domesticar. Então, ensinar um dialeto para eles, trazer eles para o catolicismo, para ter esse domínio da região, esse controle da região. E é nesse contexto que vai surgir a Igreja dos Mercedários. Ela vai fundar com 2 padres que vão vir para cá, para Belém, e eles vão fundar a igreja. Aqui onde nós estamos é o convento. A igreja é aqui ao lado onde nós passamos. Hoje é a alfândega, né, aqui. E a Igreja das Mercês, ela vai surgir ainda muito simples, de taipa, pilão. Então, assim, toda essa monumentalidade que a gente vê nela não era da sua construção. Quando ela vai surgir em 1640, se vocês observarem, em cima dela tem uma data. 1640, que é a data da construção dela. Por volta de 1753, inicia-se a restauração da igreja, uma reforma da igreja, com o Landes, que vai ser um arquiteto que vai trabalhar em várias edificações em Belém, vai trabalhar na Catedral da Sé, quase todas as igrejas que nós temos aqui, né, no centro histórico. E ele vai trabalhar na Igreja das Mercês, tanto que o púlpito ele é muito semelhante ao púlpito que a gente tem na Catedral da Sé, né, por ser o mesmo arquiteto. E ele vai restaurar a igreja e a gente vai ver, vai ter ela como nós temos hoje. Se vocês observarem, a fachada dela, ela é convexa. Vocês já observaram isso? Que ela tem uma curvatura. Ela é a única aqui na região que tem essa fachada. E o frontão também, né, ondulado. Então, esse conjunto da fachada com o frontão é a única que tem aqui na região. E uma das poucas que tem no Brasil. Aqui onde nós estamos na alfândega, que era conhecido como Convento das Mercês, foi muito conhecido, foi muito importante também durante a cabanagem. Foi palco aqui, esse espaço foi palco da cabanagem. Então, você sabe o que é cabanagem? Temos alguns de fora, né? A cabanagem foi a revolta popular em que os cabanos, eles queriam tomar o poder, tirar o poder então, elite paraense e dos portugueses, né? Então, houve uma série de ocupações de diversos espaços, e um dos espaços que foi ocupado, que foi tomado pela cabanagem, foi esse espaço em que nós estamos, e que hoje é pouquíssimo falado, né, da história da cabanagem. Se conhece mais da farroupilha, da sabinada, mas pouco se conhece da cabanagem, que é importantíssima para o nosso cenário, principalmente no nosso cenário atual, né, para a gente entender que se naquela época já havia uma revolta, que foi bem sucedida, foi a única revolta popular bem sucedida do Brasil inteiro, porque eles conseguiram tomar o poder, nenhuma outra conseguiu, né? Então, isso é muito importante a gente ter em memória para os nossos tempos atuais, para a gente perceber que nós também conseguimos, se nós quisermos, tomar frente desse poder. Mas, enfim, né, mudando um pouquinho o foco. Então, o Convento das Mercês ele vai ser muito importante para todo esse momento, todo esse período. E aí, posteriormente, ele vai se tornar alfândega, vai haver a expulsão da Ordem dos Mercedários, assim como as demais ordens, vão ser expulsos os jesuítas, os mercedários. Por quê? Porque a igreja ela já vai estar com um controle muito grande dos indígenas. Então, os indígenas eles já vão sair do controle do Estado, do controle de Portugal. Então, no período pombalino, o que Pombal faz? Expulsa todas essas ordens religiosas e passa a tomar conta desses conventos, dessas igrejas. E isso vai acontecer aqui com os mercedários. E aí, posteriormente, né, ele vai se tornar alfândega após essa expulsão dos mercedários. E já por volta de 1900, mais atualmente, né, 1980, se não salvo engano, houve um grande incêndio aqui onde nós estamos. E que, em parceria com o Ministério da Cultura, houve todo o restauro da alfândega, porque foi atender à Receita Federal. Então, aqui serviu por muito tempo como o prédio da Receita Federal, e hoje pertence à Universidade Federal do Pará, e a professora Flávia, né? A Débora primeiro vai falar, e depois a professora Flávia vai falar dos usos atuais do Convento dos Mercedários. Gente, só lembrando que o microfone do roteiro ele é aberto, quem quiser falar, quem tiver vivências, histórias, experiências, pode falar, pode participar. Alguém aqui saberia dizer se a rua 15 de novembro tem relação com o Sírio? Alguém arrisca? Não, não é porque somos todos muito jovens, é por isso, né? Bom, o que acontece? Desde 1793, que foi o ano do primeiro Sírio, o percurso dele passava por aqui pela 15 de novembro, e isso por muitos e muitos anos. A pesquisa que eu fiz foi no dossiê que o IFAM preparou para patrimonializar o Sírio, né? Mas
se a gente for em mais fontes de jornais, dá para fazer realmente esse percurso todo, de todos os anos, né? Lá não tem, lá tem um resumo geral. Então, nesse resumo geral, eu encontrei, no final da década de 20, saindo daqui da 15 de novembro, ao invés de vir por aqui pela 15 de novembro, ele passou pela João Alfredo, né? A gente não pode dizer, só foi nesse período que mudou. Pode ser que tenham tido outras mudanças desde 1793 até essa década de 20 do século passado, né? Pode ser que tenha passado por outras ruas, tá? Então, mas assim, muito forte essa questão da rua 15 de novembro fazendo parte do percurso. Até porque, hoje como é que acontece a procissão do Círio? Ela não passa por aqui, mas ela passa por onde? Quando ela termina Presidente Vargas, ela vai para onde? Boulevard Castilho França, né? E alguém sabe quando foi que ela começou a ir pela Boulevard Castilho França? Só na década de 30 do século passado, né? Não faz tanto tempo assim, mas pra gente, né? Ninguém é desse período, né? Da década de 30 do século passado aqui, pelo que eu vejo. Então, a 15 acaba tendo essa importância. E uma curiosidade que eu encontrei é que na década de 30 passou para Boulevard, mas na década de 50 eles alteraram o percurso para passar na frente dos dois palácios, o do governo do estado e o da prefeitura. Vocês sabem onde ficava? A Vivi até comentou há pouco, né? Exato, onde fica. Eu digo ficava porque a prefeitura ainda se mantém lá, mas a sede do governo do estado já não é mais lá, né? Já é um museu. Né? Então, ali na Praça Dom Pedro II, imaginem vocês essa relação, né, da política com a religião tão próxima, né, de se mudar um percurso, né, e aí voltou para 15 de novembro, só que esse material do IFAM não diz quando voltou de novo para Boulevard, né, tal como a gente conhece. Ela também mudou de percurso em 2002, porque aconteceu um incêndio num dos prédios da Boulevard Castilho França, né, então, mas aí foi algo bem momentâneo, só daquele ano realmente que teve essa mudança de trajeto. E eu estou aqui com a professora Flávia Palácio, né, que é eu digo que é o trio das mulheres que vão mandar os mercedários, né? Professora Flávia Palácio, professora Rose Norá e a professora Thaís. Uma vai cuidar da pesquisa, a outra do ensino e a outra da extensão. E eu queria que ela falasse, então, nós assumimos esse espaço faz um mês, que foi preparado por um fórum que nós tivemos, né, do projeto circular, né, que nós estamos discutindo questões da cidade. E então faz um mês, mais ou menos, né, que foi preparado por fórum. E a Flávia, então, vai falar que atividades o curso de arquitetura vai desenvolver aqui. Na verdade, vai ser criado um outro curso. É isso. Né? Então, vou passar para ela e agradecer a presença dela aqui, né, nesse feriado e ter vindo aqui abrir só para os roteiros. Então, sintam-se privilegiados. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao novo complexo da UFPA, que é os Mercedários, o Convento dos Mercedários. Então, bom, vocês já conheciam aqui? Acho que não, né? Na verdade, esse prédio ele ficou um pouco desconhecido para a população da atualidade. Então, quando a gente abriu pela primeira vez, como a professora Gorete falou, para o evento do Circular, muitas pessoas tiveram a surpresa realmente de ver como o prédio é bonito, né? Então, sejam bem-vindos. Bom, então quais são os planos da universidade para esse edifício, né? Que já estão se concretizando, na verdade. Bom, como vocês podem ver, ele é um edifício enorme, né? Ele é um edifício antigo, ele tem, enfim, características ainda originais, mas ele passou por um incêndio na década de 70, eu acho que alguns de vocês devem lembrar disso, né? Então, ele foi recuperado e depois passou por vários usos, né? Até em 2015 a universidade começou a pleitear o uso desse espaço, né? E foi aí que a gente veio para cá, né? O LACORE, o Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação da Universidade Federal do Pará. A gente tem uma característica muito interdisciplinar, nós temos professores da arquitetura, da museologia, de outros cursos, né? Então, assim, a gente trabalha no patrimônio, nas vertentes do patrimônio mais voltadas para o patrimônio edificado. Então, quais são os nossos planos para cá, para os mercedários, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem dois pavimentos. O pavimento térreo, ele vai ser destinado a atividades relacionadas à universidade. A gente vai ter a editora da UFPA aqui no nosso espaço. A gente tem também um espacinho abrigando circular, então a gente vai ter muitas atividades aqui no nosso centro histórico, né? E no pavimento superior, a gente já vai abrigar a parte de laboratórios e o nosso novo curso, que é o curso de bacharelado em conservação e restauro de bens integrados,
né, que é um curso novo na universidade. Na verdade, é um curso novo na Amazônia, né, que a gente vai abrir a partir do ano que vem. No vestibular já desse ano, a gente já vai ofertar vagas para o ano que vem o curso começar a funcionar possivelmente no segundo semestre. Então, como vocês podem ver aqui, vocês olharam a fachada, o segundo pavimento, né, o pavimento superior, ele vai ser todo destinado a essa ala aqui, ao curso de conservação, em que a gente vai ter ateliês. Na verdade, a gente não vai ter sala de aula teórica, a gente vai ter um curso com uma pegada muito mais prática, até porque a gente está dentro do centro histórico, né? Então, por que a vontade de vir para cá, para o centro histórico? A gente ficava lá na bolha do Guamá, muito longe do centro, e a gente precisava intensificar as nossas ações aqui no centro histórico, né? A gente já tinha muitas ações do LACORE, vocês podem ver na mídia, na nossa página no Facebook, etc. E a gente queria vir para o centro histórico para intensificar isso, e a gente finalmente conseguiu depois de 3 anos de luta, né? De 2015 até 2018 para conseguir esse edifício. Então, esse lado aqui a gente vai ter o funcionamento do curso de graduação, e aqui do outro lado a gente vai ter os laboratórios de restauro, que não só são os laboratórios vinculados à Faculdade de Arquitetura, como o LACORE, mas também o Instituto de Geociências, como o GMGA, né? Então, a gente trabalha em frentes interdisciplinares. O nosso curso de graduação conta, inclusive, com arquitetos, museólogos, biólogos, conservadores, arqueólogos, historiadores, cientistas da arte, etc., né? Então, a gente tem um grupo aqui muito forte, e a gente espera que a gente tenha realmente a participação mais intensa, né, da população em relação, porque a gente ficava lá no Guamá, né? Agora a gente está mais próximo desse métier que a gente trabalha. Então, sejam bem-vindos e espero ver vocês também nas próximas ações. Eu agradeço a Gorete, ao Roteiro Geoturísticos, que, querendo ou não, isso também ajuda, né, a gente a conhecer o nosso patrimônio. Bastante parabenizo a professora Gorete pela iniciativa. Inclusive, eu já participei de alguns roteiros e são muito interessantes. E, assim, é muito gratificante tê-los aqui conosco para participar e conhecer um pouquinho mais do nosso patrimônio. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para convidar vocês para o nosso roteiro pelo bairro do Marizal. Vai ser dia 20 de outubro, no próximo sábado. Vai ser um roteiro especial, porque a gente vai estar em parceria lá com o professor Paulo Nunes, da Academia, né, do Peixe Frito, e vai estar em parceria com professores da UNAMA, que pela primeira vez vão fazer a tradução em Libras, né? Então, possibilitando que as pessoas com a deficiência de audição possam participar. Então, estão todos convidados, tá? 8h30 nós saímos desse roteiro lá na Praça Brasil, dia 20 de outubro, no sábado. Venham participar com a gente. É gratuito, só comparecer ou vejam na nossa rede para fazer lá a pré-inscrição pelo link, mas pode comparecer lá diretamente. Todos podem vir. É caminhada, nós não entramos em nenhum dos prédios, é caminhada a pé. Começa às 8h30 e termina ao meio-dia no Museu de Arte da UFPA. Tá? Obrigada.